Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical. Primeiro domingo da Quaresma. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11. As leituras deste primeiro domingo da Quaresma são extraídas do livro do Gênesis, capítulo 2 e 3, Salmo 50 e São Paulo aos Romanos, capítulo 5. A dinâmica das leituras de hoje são muito convenientes e bem propícias para catequizar. É uma leitura clássica do livro do Gênesis, a qual evidencia o grandíssimo erro do ser humano. O homem e a mulher tinham tudo o que precisavam diante de Deus, mas preferiram desobedecer à voz do seu Senhor e ouvir a voz da antiga serpente, aquela que fora expulsa do céu. O salmo, atribuído a Davi, de cunho penitencial, coloca às claras o grande poder de Deus, mas especialmente a partir do seu perdão. A segunda leitura de São Paulo aos Romanos se entrelaça de forma esplendorosa com a primeira leitura, onde enfatiza a grande trama do amor, da majestade e do poder divino. São Paulo relembra que o amor de Deus superou o erro do pecado, pois se por um homem entrou o pecado e a morte no mundo, muito maior é o amor e o poder de Deus, que está acima de todo e qualquer tipo de erro do ser humano. E por isso Deus sempre está disposto a perdoar todo ser humano que se converte. São Paulo diz que por Jesus Cristo entra na vida da humanidade o perdão e a vida eterna. A primeira leitura ensina-nos ainda sobre a origem frontal da vida humana. Foi Deus quem nos criou e nossa origem é o pó da terra. Foi o sopro de Deus que nos concedeu o dom da vida. Mas vale a pena lembrar que o ser humano, ao pecar, preferiu retornar ao pó de onde se originou. Vejam que tudo isto está intimamente conectado com o Evangelho de hoje, onde Jesus, ao ser batizado, é levado ao deserto para ser tentado pela antiga serpente. O deserto é o local da grande poeira, do pó. É lá que o novo Adão deve enfrentar a antiga serpente. Rigorosamente no local da prisão do antigo Adão, para onde ele foi expulso do jardim do Éden, na ocasião que ele cometeu o pecado. Vamos esclarecer esta catequese. Antigo Adão nasceu da terra, esposo de Eva, que pecou e foi expulso do céu. Novo Adão, Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do alto do Espírito Santo. Portanto, ao ser conduzido ao deserto, Jesus consagra a observância quaresmal e ainda nos ensina como vencer as artimanhas da antiga serpente. Jesus se coloca sob o comando e a obediência do Pai que o enviou. Em tudo, Jesus obedece à voz do Pai. O cenário é bastante intrigante e digno de ser apresentado como aqueles grandes filmes épicos de Hollywood. Uma batalha entre o bem e o mal. O ambiente a ser explorado tem muito a nos instruir. Primeiro, notem que Jesus ensina o quanto é importante todos os filhos estarem alicerçados na palavra de Deus e aprenderem cada um dos seus meandros escritos na Sagrada Escritura. Por que estou dizendo isso? Reparem que a antiga serpente que está tentando Jesus no deserto, ela também é conhecedora do que Deus escreveu. O demônio cita ao seu bel prazer a Sagrada Escritura, tentando enganar o Filho de Deus, significando que o demônio, além de conhecer, deturpa o que Deus realmente escreveu. Contudo, Jesus
naquele período, está ali com seus 30 anos de idade e já se dedicou, desde a sua infância, exaustivamente no conhecimento da Sagrada Escritura. Além de tudo isso, Jesus é conhecedor profundo de sua missão redentora e salvadora. Por isso, Jesus tem foco em sua missão. Notem quanto aprendizado para a vida diária de cada pessoa. O Filho de Deus está com os olhos, com o seu pensamento, com o seu coração fixos na missão que Deus lhe confiou. Isto é algo extremamente importante para vencer as ardilosas artimanhas do demônio, que se disfarça e tenta dissuadir os filhos de suas missões. Veja que, com 3 frases citadas da Sagrada Escritura, Jesus frustra a investida de Satanás. Os filhos da igreja podem imitar esta prática de Jesus tranquilamente, especialmente quando aprendem a meditar a palavra de Deus e todo o seu conteúdo. Você conhece bem a palavra de Deus, a Sagrada Escritura? Veja que quando o fiel ignora ou não conhece a Sagrada Escritura e todos os seus desígnios de amor, facilmente são enganados. E por vezes, um ou outro charlatão interpreta ao seu bel prazer a Sagrada Escritura e diz que isto ou aquilo está escrito na Sagrada Escritura, enquanto na realidade é pura enganação. Infelizmente, acontece também nos tempos atuais. Precisamente como estamos vendo acontecer no Evangelho de hoje. Para desmascarar os artifícios enganosos de Satanás em nossos tempos, é crucial que a igreja como um todo e também cada um dos fiéis aprendam a ler, aprendam a se aprofundar e conhecer o que realmente está contido na Sagrada Escritura. Veja o que escreveu São Jerônimo, aquele que interpretou a Sagrada Escritura da linguagem hebraica e grega para a chamada Vulgata, a linguagem popular, a linguagem latina, já no século III. Assim escreveu São Jerônimo: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras sagradas é ignorar a Cristo. Vamos lá, queridos filhos, no tempo da Quaresma, reflita bem se cada fiel não deveria se propor cada vez mais a estudar aquilo que está contido nas Sagradas Escrituras. A partir desta Quaresma, faça você este propósito de ler e aprender o que Deus realmente escreveu nas Sagradas Escrituras. E assim, agindo desta forma, jamais você será uma pessoa enganada por esta ou aquela ideia charlatã, parecida como esta que nós vemos no Evangelho de hoje. A antiga serpente querendo enganar o Filho de Deus. Seja uma pessoa sábia e prudente. Medite a palavra de Deus frequentemente em sua vida e descubra todos os seus mistérios sapientíssimos e amorosos que são provenientes do próprio Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.